Sejam muito bem-vindos a mais um IBESG Talks, o videocast do Instituto Brasileiro de ESG, que traz para você boas práticas de sustentabilidade para que você consiga implementar na sua empresa. Hoje eu estou aqui com o João Paulo, que é da Special Dog Company, vai falar com a gente sobre como implementar e levar sustentabilidade para a estratégia do negócio, para que seja um tema central e transversal a todas as áreas. Eu estou aqui com a Bruna também, que é apresentadora do IBESG, conselheira assim como eu. E, bom, só antes de começar, eu gosto de fazer uma apresentação minha. Eu sou Rafael Ávila, tenho 38 anos, 1,79 m. Nesse momento, eu estou utilizando uma camisa de botão quadriculada, nas cores azul escuro, azul claro e rosa. E estou aqui no meu escritório, que no fundo tem uma estante, prateleiras com livros e alguns objetos. Vou passar a palavra para a Bruna se apresentar também, para o João, e depois a gente dá início. Obrigada, Rafa. Prazer, sou a Bruna, consultora de branding voltada para impacto. Sou uma mulher branca, cabelo moreno, ondulado. Estou aqui no meu escritório também, com a parede branca atrás, alguns porta-retratos, um casaco preto. E passo a palavra para o João. João, bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Olá, Rafael, Bruna, uma satisfação estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho mais da jornada da Special Dog pelo desenvolvimento sustentável. Se me permitem, também vou fazer minha autodescrição. Sou um homem de pele clara, cabelos escuros, uso barba e ao fundo eu tenho um quadro aqui com alguns dos nossos mascotes, do nosso canil e gatinho. Nós temos um gatinho e 2 cães num quadro ao fundo. Muito legal, João. Bruno, obrigado pela apresentação. Para a gente dar início, eu acho que até trazendo o tema central que a gente vai falar hoje, que é a sustentabilidade central e transversal. João, eu gostaria muito de ouvir a sua visão e a visão da Special Dog para a sustentabilidade e como vocês tem olhado para essa questão da sustentabilidade ser central à estratégia do negócio e transversal a todas as áreas da empresa. Ótimo, Rafael. Bom, essa é uma jornada que está completando esse ano 9 anos, então é um trabalho de médio e longo prazo, e que ao longo dessa trajetória o que a gente mais aprendeu é que não daria para ser a curto prazo. Precisa mesmo de todo esse caminho, de toda essa jornada, para que de fato pudesse se concretizar com profundidade e com transformação na ponta. Esse trabalho começou em 2015, eu confesso que passei a liderar um departamento novo a partir de 2015, mas não peguei um terreno do zero. A gente já tinha um terreno fértil aqui na Special Dog para que essa jornada fosse trilhada, porque desde o início da empresa, desde a sua fundação em 2001, a empresa sempre sempre teve um olhar muito sensível ao que ela chamava naquela época, com pouco conhecimento conceitual, de dividir para somar. Então ela sempre quis construir o seu negócio e desenvolver o seu negócio através do compartilhamento de benefícios. Naquele momento ainda muito restrito à relação com o colaborador, Somos uma empresa GPTW desde 2014, somos uma empresa reconhecida como uma das melhores para o Brasil há 5 anos, e isso tudo é fruto daquele trabalho que começou há 23 anos com um conceito de negócio de dividir para somar. Com o passar dos anos, em um pouco mais de maturidade e compreensão, nós entendemos que aquele dividir para somar, na verdade, era uma proposta de um capitalismo mais consciente, de um olhar diferente à forma de fazer negócio, que é exatamente uma forma de negócios com valores, de dividir valor de forma compartilhada com todos os stakeholders. Em 2015, então, quando eu recebi essa proposta, já estava aqui há 9 anos na empresa, esse ano eu estou completando 18 anos de Special Dog, eu já atuava há 9 anos na minha área de negócio, como zootecnista, gerente técnico da empresa, uma atividade muito abrangente dentro da empresa, na área industrial, controle de qualidade, desenvolvimento de produtos e assim por diante. Ainda era uma empresa pequena, familiar, como ainda é, e a gente sabe que quando empresas familiares de pequeno, médio porte
elas acontecem com um acúmulo de funções, geralmente, né? Então, era assim que acontecia, no meu caso, até 2015. A gente tinha várias funções que a gente desempenhava em várias frentes de trabalho. Em 2015, com essa proposta de assumir uma nova área que estava sendo criada naquele momento, que é a área de desenvolvimento sustentável, a gente topou o desafio e se colocou como um grande desafio, inclusive porque se eu fosse responder para vocês naquele momento o que era sustentabilidade, provavelmente eu me limitaria a dizer que era plantar árvores e fazer triagem de resíduos, né? Uma visão muito superficial da sustentabilidade, que infelizmente boa parte da população ainda tem, né? Mas era a minha visão, confesso, naquela época, muito simplista, né? De todo o contexto e a amplitude da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Mas eu topei o desafio de fazer essa transformação. Já era um tema com outros nomes, né, que não a sustentabilidade, mas era uma temática muito sensível a mim. Responsabilidade social, preservação ambiental, eu sempre atuei. Sempre que a empresa teve alguma iniciativa, algum projeto, alguma campanha voltada a isso, eu sempre participei muito ativamente. E talvez também por isso eu tenha sido o profissional convidado a liderar essa área. Com o passar dos anos, todo o planejamento que foi estabelecido ali em 2015 e 2016 passou a acontecer na prática. E por que eu comentei no início da minha fala que a gente aprendeu que precisa acontecer de médio a longo prazo, dificilmente aconteceria a curto prazo, porque envolve transformação cultural, envolve transformação no modelo mental, no mindset das pessoas, para que de fato isso seja verdadeiro, seja genuíno. E não se muda a cultura, não se muda o mindset das pessoas num curto prazo de tempo, né? A gente precisa, através de uma comunicação muito assertiva, baseada em práticas verdadeiras, né? Então é a questão do exemplo. Então a gente pratica e divulga de uma forma muito ampla aquilo que está sendo praticado, para que a gente possa conquistar essas pessoas gradativamente. E foi isso que nós fizemos. A gente tem vários detalhes ao longo dessa jornada que a gente pode dividir aqui, mas a base de tudo é gente. São as pessoas que estiveram com a gente e que foram junto comigo sendo transformadas ao longo desses 9 anos, para acreditar que, de fato, o desenvolvimento sustentável é a única forma de garantir perenidade aos negócios, à empresa, e, por que não, sem romantismo, garantir a sobrevivência da raça humana nesse planeta. Eu acredito nisso, e é dessa forma que a gente vem conduzindo esses trabalhos. Que legal, João, parabéns pelo seu trabalho, viu? A gente vê que é realmente uma transição que a gente está vivendo, que é de longo prazo mesmo, né? Não tem como a gente querer de uma hora para outra que a empresa já seja sustentável, né? Aí começa com o mindset, como você falou, muito legal isso, começa com a cultura. E eu queria saber o que exatamente vocês fazem hoje na Special Dog. Então, que iniciativas que vocês têm e também como que essa transformação ela foi acontecendo, né? Essas iniciativas, elas foram surgindo, logicamente, ao longo do tempo, né? Como que começou, como que está hoje? Desculpa te interromper, João, mas só para fazer um adendo ao que a Bruna falou, conta para a gente também da atuação como um todo da Special Dog, até de maneira resumida, mas para quem está assistindo a gente entender qual é o nível, né, o escopo de atuação de vocês, do que vocês produzem, como fazem isso, e aí se atrelar isso, obviamente, a essa pegada do que é sustentável ou não, que vocês têm feito, vai ser muito bom. Maravilha. Bom, a Special Dog é uma indústria de pet food localizada no interior de São Paulo, né? Somos uma empresa familiar desde a fundação. Hoje a empresa tem a sua segunda geração, então os filhos dos fundadores assumindo cargos de diretoria. E até por isso, desde 2021, nesse novo ciclo estratégico que a gente está vivendo, 21-25, a gente tem feito todo um movimento de governança exatamente para sustentar a mudança. A gente sabe, e isso não é uma particularidade da Special Dog, todo momento de transição, todo momento de mudança, inclusive questões de gerações de família empreendedora, é sempre um desafio para as organizações. Então, para que a gente trate esse desafio como uma grande oportunidade de se diferenciar no mercado, é que toda uma estrutura de governança vem sendo montada exatamente nesse ciclo estratégico que a gente está vivendo, que é o ciclo 21-25. Então, desde 2021, tem todo um movimento para sustentar toda essa mudança. A Special Dog conta hoje com 1.800 colaboradores, aproximadamente,
e nos últimos 2 anos faturou algo em torno de 2 bilhões de reais ao ano. Então, somos já uma empresa de grande porte e principalmente uma empresa que tem uma relevância muito grande no contexto onde está localizada, porque nós estamos em Santa Cruz do Rio Pardo, um pequeno, eu costumo dizer um pequeno, mas próspero município aqui do interior de São Paulo, uma cidade só de apenas 47 mil habitantes. Então, imaginem só a relevância de uma empresa, né, que emprega diretamente 1.800 colaboradores e que fatura 2 bi ao ano, dentro de um município de 47 mil habitantes. Então, por isso a nossa relevância aqui dentro e por isso, inclusive, a nossa gratidão pela forma como a comunidade nos recebe, nos reconhece e, por isso, uma relação muito próxima com essa comunidade, por isso a gente faz muito aqui pelo município de Santa Cruz, porque também recebemos dele através dessa mão de obra qualificada, através desse carinho todo. Partindo agora para a questão da Bruna, com relação às práticas, como eu disse, o exemplo é o que move de fato, né? A gente pode falar muito bem, mas se a gente não tiver um exemplo prático para mostrar, dificilmente as pessoas mudariam a sua forma de ver e agir a partir de uma fala, de uma comunicação. Elas precisam, de fato, se deparar ou até praticar exemplos do dia a dia, né? E foi exatamente assim que a gente planejou lá atrás o início dessa jornada. Entendemos que seria importantíssimo executar ações, iniciativas dentro da Special Dog que mostrassem para o colaborador, que foi o nosso primeiro stakeholder a ser impactado positivamente pelas práticas, precisávamos mostrar para esse stakeholder, para esse colaborador, que aquelas práticas, inclusive, podiam ser replicadas em suas casas, em suas comunidades, e que aquilo era, sim, uma forma de sermos mais sustentáveis. Lógico que não bastava por si só, mas que era, junto a outras várias iniciativas e a mudança de mindset, uma forma de nos tornarmos mais sustentáveis a cada dia. E começamos com coisas muito simples, Bruna e Rafael. Eu estou falando de captação de água de chuva dos telhados, para reutilização nos processos. Eu estou falando de triagem de resíduos. Eu estou falando de iniciativas de voluntariado, tanto na parte social, de responsabilidade social, como também de preservação ambiental, e várias outras. Sistema de compostagem, que nós que foi uma das primeiras iniciativas que a gente colocou em prática aqui na Special Dog. Então vocês podem ver que coisas extremamente simples, básicas e com alto poder de replicabilidade, ou seja, cada colaborador podia ver aquele exemplo que a empresa estava dando para ele, através de uma comunicação muito assertiva. Vocês vão perceber que eu vou falar disso sempre, porque eu acredito muito que todo esse movimento precisa ser muito bem comunicado para que as pessoas sejam sensibilizadas e inspiradas a seguir esse caminho também. Mas compostagem, captação de água de chuva, triagem de resíduos, coisas muito simples mesmo. E foi assim que a gente começou, e dando o exemplo e convidando as pessoas a fazerem esse movimento junto com a gente. A partir de 2016, também chegou para apoiar esse processo e nortear esse processo, inclusive, a Agenda 2030 com seus 17 ODS e 169 metas. Os ODS, eu costumo dizer, eu acho fantástica a Agenda 2030, os ODS eles comunicam e são extremamente didáticos para essa operação, né? Para média liderança para baixo, os ODS fazem uma comunicação muito assertiva e eles conquistam, eles estimulam, eles incentivam esse colaborador a embarcar nisso, né? São convidativos. Então, eu não tenho dúvidas que também esse movimento com a Agenda 2030 contribuiu muito nesse processo de conscientização, sensibilização e inspiração. Faço um parênteses rapidinho aqui para dizer para vocês que nesse início de processo, eu não consigo lembrar os nomes de talvez 3 ou 4 pessoas que estavam comigo, conscientes de que esse caminho era o caminho que ia levar a Special Dog a outro patamar e garantir a perenidade dos negócios. Não haviam, provavelmente, 5 pessoas comigo conscientes de que aquilo fazia sentido, tá? Veja bem, eu estou falando de 5 pessoas em talvez 500 na época, né, colaboradores. Eu vou lá no momento, vou passar e depois eu volto, mas para o momento atual. Hoje eu posso dizer com garantia para vocês que se existem 5 detratores, ou seja, 5 pessoas que
desacreditam que este é o caminho, eu não sei onde eles estão. Porque o ambiente da Special Dog, pró-sustentabilidade, não é um ambiente, talvez, agradável a quem não acredita, né? Talvez não seja um ambiente totalmente acessível para quem não acredita ou para quem é contra esse tipo de movimento. Então essas pessoas talvez nem se sintam, se é que elas existem, tá? Nem acho que existem. Mas se elas existem, elas nem se sentem tão à vontade para falar sobre. O que é positivo. Afinal de contas, a gente está falando não de de um ambiente que não há liberdade. Há liberdade, mas isso é tão concreto para a gente, tão genuíno, que as pessoas já entendem que, opa, esse não é o meu lugar, eu vou ser feliz em outro lugar, porque aqui na Special Dog eles precisam de gente que faz e promove e fomenta o desenvolvimento sustentável. Voltando lá atrás de novo, né, lá para 2016, quando a Agenda 2030 chegou. Ela chegou também para trazer um olhar mais profissional, né, para esse movimento que a gente estava propondo. Afinal de contas, vocês vão lembrar o que eu disse, o João Paulo não era um gestor experiente, né, com bagagem na área e podendo compartilhar os seus aprendizados para fazer essa transformação acontecer. Então contamos com vários profissionais, com a Agenda 2030, com o Pacto Global, entre outros, norteando, orientando esses trabalhos aqui na Special Dog. Pois bem, se em 2014 veio uma mensagem que essa transição era necessária, em 2015 eu assumi um departamento dedicado, o que mostra, inclusive, que a alta direção comprou a ideia, né? Só em 2017 que, de fato, sustentabilidade, a palavra sustentabilidade, passou a fazer parte do mapa estratégico. Já havia um mapa estratégico, já havia uma estratégia, mas mesmo com um sinal, uma sinalização top-down de que, desde 2014, de que sustentabilidade fazia sentido, só em 2017 que ela entrou, de fato, no mapa estratégico. Olha como o caminho é árduo, é extremamente desafiador, né? Mas que bom, tudo bem, se não havia até ontem, lá em 2017, a partir de agora está no mapa estratégico. Mas, na base... Pois não, vai lá, Rafael. Só para fazer um gancho nessa parte, que eu acho que é super relevante, eu tenho uma curiosidade, se você conseguir lembrar aproximadamente de qual era o tamanho da sua equipe ao longo desse processo e qual é o tamanho da sua equipe hoje, né? Então, hoje você é gerente de desenvolvimento sustentável, com quantas pessoas você trabalha diretamente no teu time, que você orienta. Eu entendo que a prática da transversalidade não é sobre você ter uma equipe inchada, né? É sobre você conseguir sensibilizar cada partezinha da organização. Mas eu fiquei com essa curiosidade, e entrando nesse ponto que você está falando, né, de demorar 3 anos, desde que vamos ter uma área de sustentabilidade, vamos se preocupar com sustentabilidade até ela fazer parte da estratégia, se você também conseguir passar para a gente qual foi a virada de chave para que em 2017, de fato, a alta gestão tenha falado, não, isso é importante para estar conectado, né, central à nossa estratégia, fazer parte da nossa estratégia. Qual que foi essa virada de chave? O que foi crescendo ao longo desses 3 anos para chegar lá em 2017 e isso acontecer? Em 2017, eu não vejo uma virada de chave bem evidente. Em 2021, sim, 2021, sim, e eu conto para vocês daqui a pouco, mas em 2017, não. Eu acredito que foi a soma de pequenas iniciativas e um ganho de maturidade gradativo. É isso que eu acredito de 14, quando o sinal foi dado de que, opa, vamos olhar para isso. Eu assumindo e facilitando, né, e liderando essa transformação a partir de 15, para chegar em 2017 e fazer a transição, eu acho que foi mais a soma de pequenos fatores, né, e um ganho em maturidade do que, de fato, um movimento forte, algo relevante que aconteceu. Diferente de 2021, quando veio o ESG, um movimento que veio forte, principalmente para as empresas de capital aberto, mas também para qualquer outra empresa, para o mercado de uma forma geral, para a sociedade de uma forma geral, e falou, olha aqui, vocês vão ter que rever o teu modelo de negócio, né, para que ele seja cada vez mais sustentável, senão a grana, o money, não vai rolar. E a gente sabe, a gente vive num mundo capitalista, num país capitalista, num modelo de negócio capitalista, e que, lógico, quando esse movimento, com um nome diferente daquele que a gente vinha pregando, desenvolvimento sustentável, capitalismo de stakeholders ou qualquer outro, veio com um novo nome que é ESG, e não tem problema nenhum, ele movimentou as estruturas e fez essa roda da sustentabilidade girar, com mais intensidade e mais velocidade. É isso que eu acredito. Então, isso somado ao fim de um ciclo estratégico da Special Dog, então, quer dizer,
Veio um movimento externo forte e coincidiu com uma virada de ciclo estratégico na Special Dog. Era a oportunidade se encaixando chave e fechadura aqui dentro da Special Dog da melhor forma possível em 2021. Lá atrás eu não vejo isso. Eu vejo só um ganho de maturidade e, em algum momento, entendemos, em algum momento de revisão, que, opa, vamos incluir aqui, porque isso, nesse momento, parece que não pode ficar de fora. Mas, voltando lá em 2017, nessa entrada no mapa estratégico, ainda de forma tímida e periférica, na base do mapa, sem tanta relevância e sem promover tanta transformação na estratégia de negócio. Diria para vocês que é quase um anexo. Tá? E sim, motivos para comemorar, como eu disse, até ontem não estávamos na estratégia, passamos a estar. Tem que celebrar, né? É uma conquista no meio de uma jornada mais longa, mas muito pé no chão e ciente de que não é ali que ele deve ficar. A gente precisa levar essa sustentabilidade para um outro patamar, para que de fato a transformação no modelo de negócio aconteça de forma central e transversal, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Isso foi em 2017, e até então, e eu diria que até 2018, a gente só comunicou avanços para público interno. Esse é outro ponto importantíssimo. Eu falei há pouco a importância da comunicação, né? Mas quando eu falo a importância da comunicação, além desse alinhamento entre discurso e prática fundamental, né, para que a gente não tenha nenhum problema de estar fazendo menos do que está discursando, porque, você sabe, não sei se vocês são da área de comunicação, mas essa iniciativa, essa proatividade de área de comunicação, que é fantástica, às vezes perde a mão e comunica e fantasia um pouquinho mais do que de fato está fazendo. E a gente vive numa era do cancelamento, que se você perder a mão, a chance de você perder tudo o que foi feito até aqui é enorme. Então, eu sempre fui muito conservador. E até 2017, 2018, nós só comunicamos para público interno. Nesse momento, quando foi para a estratégia de negócio dentro do mapa, mesmo que de forma tímida ainda, eu senti que, opa, agora é a hora. Agora a gente pode abrir o que estamos fazendo, que já está robusto, já é muito genuíno e verdadeiro, para outros públicos, para a comunidade, via mídias da empresa, né, mídia digital, LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim, a gente pode começar a falar com outros públicos sobre essa jornada. E na mesma pegada, não assim, somos top, estamos fazendo tudo, de forma alguma. Olha o que estamos fazendo, vem fazer com a gente, vamos fazer junto, que quanto mais gente, melhor. Era essa a pegada, que era a mesma pegada que a gente tinha com o colaborador. Colaborador, olha que bacana o que a Special Dog está se propondo a fazer. Vem fazer com a gente, que aí a gente ganha força, e isso acontece de uma forma ainda mais magnífica, né, com mais transformação. Então, na mesma pegada, com muita humildade, com muito pé no chão, a gente começou a falar, então, com outros públicos a partir de 2018. O que nós percebemos nesse momento? Que para público externo, que não conseguia, boa parte dele, né, ver de fato as práticas sendo executadas, ficava um pouco solto. Por quê? É a Special Dog falando dela mesma. Por mais que com muita humildade, era a gente falando da gente. O que a gente percebeu que a gente precisava? De chancela. Precisávamos estar vinculados, ser participantes, signatários de iniciativas a nível global que pudessem exatamente chancelar o movimento que a gente estava promovendo, de capitalismo consciente, de desenvolvimento sustentável e assim por diante. Então, a partir de 2019, nós passamos a fazer parte de muitas iniciativas que nos ajudaram a avançar ainda mais, né? Mas também que nos trouxeram essa chancela, né? Então não é a Special Dog mais falando dela, é a Childhood falando que a Special Dog sim faz um movimento fantástico de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Não é mais a Special Dog falando que está trilhando uma jornada de desenvolvimento sustentável, é o Pacto Global, a Agenda 2030 e seus 17 ODSs, mostrando que sim, a Special Dog está seguindo esse caminho. É o Instituto Capitalismo Consciente Brasil mostrando que estamos no caminho certo. E assim por diante. Várias iniciativas que a gente passou a fazer parte, que passaram a chancelar, então, esse processo. E aí, então, a gente chega em 2020. Já dei um spoiler aqui, né? Junto com a pandemia, infelizmente, veio aí, então, o movimento ESG, né? Que movimentou todo o mercado. E
coincidência ou não, nós estávamos no momento de transição de ciclo estratégico, terminando o ciclo 14 e 20 e começando o ciclo 21 e 25. Nos reunimos então e entendemos que a sustentabilidade não podia mais ficar como um anexo, não podia mais ficar na base da estratégia de negócio. Ela precisava estar no cerne da estratégia de negócio, ou até, quem sabe, como a estratégia de negócio, né? E a gente teve uma grande mudança, e é bacana quando a gente coloca as duas estruturas do mapa estratégico uma do lado da outra, e essa mudança fica muito evidente. Nessa estrutura, que é a estrutura 14 e 20, a sustentabilidade estava na base, né? E numa perspectiva de pessoas e infraestrutura. Quando a gente fez essa mudança, nesse outro ciclo 21-25, a sustentabilidade vai lá para o topo do mapa estratégico e divide o protagonismo com o lucro e a rentabilidade. Ou seja, qualquer líder, qualquer pessoa da organização, qualquer dono de objetivo que olha para cima e quer uma orientação do que precisa fazer, ao invés de ser como 14 e 20, que era simplesmente buscar o lucro como principal objetivo, né? Por exemplo, otimizar a logística. O verbo otimizar no outro ciclo significava manter lucrativo e rentável. Nesse novo ciclo, o mesmo verbo otimizar a logística significa, sim, manter lucrativo e rentável, mas com sustentabilidade. Muda tudo. É o mesmo verbo, mas é uma mudança fantástica na forma de ver a estratégia de negócio. E o mais bacana, aliás, um complemento para ficar ainda mais bacana, a perspectiva que era de pessoas e infraestrutura na base do mapa passou a ser uma perspectiva de stakeholders, mudando a antiga perspectiva que era exatamente a perspectiva financeira exclusivamente. Agora nem tem mais uma perspectiva financeira, é uma perspectiva financeira econômica que está dentro de um range, né, de um pool de stakeholders que precisam ser impactados positivamente junto ao nosso desenvolvimento enquanto empresa. Vai lá, Rafael. São só 2 pontos que eu quero colocar aqui que eu acho que são super importantes nessa sua fala, João. Eu acho que o primeiro você já até deixou bem claro, mas que implementar sustentabilidade na sua organização é um processo, né? Que começa devagarzinho, vai crescendo e não dá para você tentar dar 4, 5, 6 passos de uma vez. É um passo de cada vez e é muito legal ouvir a sua experiência, né, a sua jornada dentro da Special Dog com isso. E, enfim, Rafael, inclusive, desculpa te interromper, inclusive, em alguns momentos, um passinho para trás para poder dar 2 para frente, tá? Boa, não, é isso, porque é complexo, não é fácil e, enfim, é uma trajetória que sempre vai crescendo, né? E mais em especial, ouvindo essa coisa da visão estratégica, né? Eu até coloquei aqui no banner abaixo ciclos estratégicos, da importância de você que está lidando com sustentabilidade dentro da sua organização, aproveitar os ciclos estratégicos da melhor maneira possível. Porque se você já está dentro de uma estratégia que está andando, que está funcionando, e sustentabilidade não está lá central, no cerne, está atuando de maneira forte, ela vai ser periférica. E talvez você tenha que ir construindo essas práticas, né? Talvez sejam pequenininhas, isoladas em algumas poucas áreas, coisas do tipo, para quando chegar essa mudança de ciclo estratégico, talvez ter força o suficiente para ganhar esse espaço mais central, mais transversal. Então, gostei muito dessa sua fala, João, porque eu acho que traz coisas muito importantes relacionadas à implementação contínua, complexa e difícil da sustentabilidade nas organizações. Mas, desculpa te interromper. Sempre que quiser. É ótimo essa troca aqui, porque daí também vai me dando uma orientação, me tornando a minha fala mais objetiva. Então, a gente falou aqui da estratégia entrando no cerne da estratégia, a sustentabilidade entrando no cerne da estratégia de negócio, né? Dividindo o protagonismo com a questão econômica, financeira, né? O que é fantástico e é onde ela precisa estar. Então, aí sim, neste momento, eu falo para vocês que dentro do mapa estratégico, a sustentabilidade está onde ela deveria estar. Se isso tivesse acontecido lá em 2017, teria sido bem mais rápido? Talvez não. Talvez a gente, naquele momento, não tinha maturidade o suficiente para isso. E talvez a gente perdesse esse jogo. Alguém ia olhar para aquilo e falar, não fez sentido, isso não desenvolveu da forma que a gente queria, e a gente perdia todo um processo de anos. Então, eu acredito muito, apesar de tentar sempre
trazer velocidade e intensidade ao processo, né? O planeta pede por isso, né? A sociedade pede por isso, eu acabo entendendo que assim, é o momento certo, é o momento, a gente precisava ganhar maturidade para que isso não se perdesse, né? Uma coisa é a gente, numa caminhada, dar um passinho para trás para ganhar velocidade, ganhar impulso. Outra coisa é a gente errar completamente a estratégia e perder o processo, né? E descontinuar o processo. Então, acho que esse cuidado é muito válido. E também, de 20 para 21, nesse novo ciclo estratégico, veio o segundo grande movimento, que é a transversalização da sustentabilidade. Eu vinha liderando e facilitando todo esse processo desde então, desde 2015, quando eu fui convidado. Eu vinha facilitando todo esse processo e respondendo por todos os KPIs, por todos os ônus e bônus da sustentabilidade. Ah, João, mas você fez isso sozinho? De forma alguma. Tive várias áreas me apoiando, aliás, todas as áreas me apoiando, e elas foram fundamentais para que isso acontecesse, sem dúvida nenhuma. Mas, no final das contas, quem respondia era a área e a liderança de desenvolvimento sustentável. Tá? Então, o que nós fizemos a partir de 2021, nesse novo ciclo, é passar esse protagonismo, dei um passo para trás e passei o protagonismo para as lideranças de área. Então, a partir de 2021, marketing, supply, pesquisa e desenvolvimento, RH, a indústria de uma forma geral, enfim, todas as áreas de negócio da empresa passaram a ter que entregar para o negócio o que é inerente à sua área, né, aquilo que é trivial, marketing o que é trivial de marketing, RH o que é trivial de marketing, enfim, mas a partir daquele momento também com sustentabilidade, que era exatamente o que estava bem definido no mapa, né, lá dividindo protagonismo com lucro e rentabilidade. E isso só foi possível porque ao longo de todos esses anos a nossa liderança foi ficando mais madura e teve essa possibilidade de puxar essa responsabilidade para eles. E qual é o meu papel desde então? O meu papel é de apoiador, irrestrito a quem precisar de apoio. Então, qualquer área que precise fazer um movimento, identifique uma oportunidade e queira fazer um movimento, eu estou totalmente à disposição para apoiar e construir isso junto. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma área muito madura na Special Dog com relação a isso. P&D, pesquisa e desenvolvimento. Toda a parte de formulação dos nossos produtos, e aí a gente está falando de design thinking, vem de P&D. A gente entendeu a partir de uma avaliação de ciclo de vida de produto que, por exemplo, o uso da terra representa 70% do impacto dos nossos produtos. Embalagem, algo em torno de 1%. Olha como a gente muitas vezes faz uma leitura diferente, né? Quem olha acha que a embalagem plástica flexível é o maior dos problemas. Ela representa menos de 1%. Quando o uso da terra, por todo o uso de ingredientes, né, chega a ter aí mais de 70 ingredientes numa formulação de pet food, que tem o maior impacto, né? E quando a gente traça um Pareto, é evidente que a gente tem que focar em uso da terra. E a área de P&D, por exemplo, me acessa eventualmente, porque está muito madura, na hora de desenvolver um novo produto, por exemplo, desenvolver uma nova embalagem, ou de traçar uma avaliação de ciclo de vida. Eu já tenho outras áreas de negócio que não estão tão maduras, e tudo bem. A gente sabe que cada um tem o seu tempo, mas que todo mundo, de alguma forma, precisa vir. Para essas, eu não só apoio, como eu também provoco, né? Para que, em algum momento, essas áreas cheguem no patamar, por exemplo, de P&D, que hoje está muito evoluído aqui dentro da Special Dog. Então, esse é o meu trabalho hoje. Hoje o meu trabalho é de facilitar esse processo e olhar para a sustentabilidade de forma mais estratégica. E eu permaneço inquieto aqui, buscando soluções alternativas para todas as áreas de negócio da Special Dog, para fazê-las mais sustentáveis junto àquelas entregas que são triviais de cada uma das áreas. Tá? Então esse é o momento atual. Eu acho que eu perdi uma perguntinha que você fez, Rafael, que eu lembrei agora, com relação a equipes. Não sei se foi você ou se foi a Bruna. Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei lá em 2015, eu também assumi todo o escopo de meio ambiente. Portanto, eu tinha uma equipe com 22 pessoas lá atrás, e foi essencial. Quando a gente tem pessoas junto com a gente dentro da equipe, dentro daquela estrutura, podendo executar todas essas iniciativas, por exemplo, a equipe de jardinagem fazia parte da minha equipe. Foi fundamental para a gente fazer todo o sistema de compostagem da empresa funcionar. Né? E que bom, né?
Neste momento, depois dessa transição, agora a partir de 2021, eu assumi uma posição mais estratégica, como eu acabei de dizer, e hoje o meu departamento se limita a mim, uma analista, a gente está contratando uma segunda agora, e uma aprendiz. Então, extremamente enxuto. Então, eu preciso mais do que nunca, de fato, que essa liderança esteja engajada, comprometida e bem capacitada para que esse processo aconteça. Legal, João. Eu tenho uma perguntinha em relação ao posicionamento de preço de vocês. Trazer a sustentabilidade para o core da marca fez com que vocês elevassem o posicionamento de preço, ou seja, fosse uma marca mais premium, né, ou não necessariamente? Porque muita gente acha ainda que sustentabilidade tem a ver com produtos que são mais caros, menos acessíveis, né, à massa. Como que é no caso de vocês? A sustentabilidade, o processo de sustentabilidade, é lógico que tem um custo, há um investimento que foi feito ao longo desses anos todos, que começa simplesmente pelo fato de ter, por exemplo, um departamento dedicado, né? Então, o fato de ter o João Paulo e equipe dedicado a fazer esse desenvolvimento ser sustentável, já gera um custo, que aqui é tido como investimento. Nós entendemos que todo esse processo é um investimento que, muito mais do que agregar preço na gôndola, agrega credibilidade e percepção de qualidade ao produto e à marca institucional Special Dog Company, né? O mercado começa a olhar para a marca de uma forma diferente. Nós temos uma frase que está aqui do meu lado, inclusive, eu vou ler para vocês. E se o que for melhor para o seu pet também for melhor para o mundo? Essa é a provocação que a gente vem fazendo a partir do momento que a gente fechou o ciclo virtuoso da sustentabilidade. O que a gente quer dizer com essa frase, com essa pergunta que a gente faz lá para o lojista e para o tutor, para o dono do cãozinho e do gatinho? Imaginem a situação de você, além de garantir o que tem de melhor no mercado, que garanta longevidade, qualidade de vida e bem-estar para o seu cãozinho e para o seu gatinho, que parece trivial, talvez, para 7 melhores marcas do mercado. Nós temos bons concorrentes no mercado que também entregam isso, assim como a Special Dog entrega. Mas pensem bem, que além disso, a Special Dog também entrega responsabilidade social e ambiental. E se, no momento de escolha, esse consumidor olhar para essas marcas que entregam qualidade, todas elas estão num patamar muito equilibrado de entrega de qualidade, se sensibilizar e reconhecer o valor de investir numa marca que também entrega responsabilidade socioambiental, a gente fecha um ciclo virtuoso da sustentabilidade. Faz 9 anos que a gente está fazendo e construindo uma jornada de impacto positivo para a sociedade e para o planeta. Neste momento, veja bem, como há desafios e por isso que os céticos eles acabam permanecendo, né, ao longo dos anos, alguns deles, e um processo lento de transformação cultural. Foram 9 anos para que a gente conseguisse, de fato, fechar o ciclo virtuoso da sustentabilidade, mostrando que tudo aquilo que a gente fez hoje repercute para o negócio. Hoje, as pessoas conseguem reconhecer tudo que a gente fez e está fazendo como um diferencial e acabam optando pelo nosso produto em detrimento da concorrência. Então, sustentabilidade hoje na Special Dog se tornou um diferencial competitivo. A gente consegue, num ambiente extremamente competitivo, fazer da sustentabilidade uma carta na manga dos vendedores, dos lojistas que querem apresentar o nosso produto como melhor possibilidade de mercado, como o melhor produto, como um produto diferenciado. Mais uma vez, qualidade no mercado pet food é hoje uma commodity. Para os 7 principais players, talvez, porque temos bons concorrentes no mercado. O que a Special Dog traz agora é um novo diferencial que não é mais qualidade. Qualidade a gente já garante. Agora a gente traz responsabilidade socioambiental, uma empresa comprometida com o planeta e com a sociedade. Eu acho que é nesse caso, nesse ponto, em que a gente cria aquele diferencial que não é preço. É reconhecimento de marca, credibilidade e percepção de qualidade. E, João, você atribui parte do crescimento ou o crescimento da Special Dog nesses últimos anos que você comentou que cresceu bastante ao fato de ter a sustentabilidade hoje no core da marca? Não tenho dúvidas. Aliás, eu digo para vocês que a empresa está fazendo 23 anos, do tamanho que está, sendo uma empresa familiar, do interior,
porque sempre olhou com muita sensibilidade e cuidado a todos os stakeholders. Em algum momento, com o dividir para somar, de uma forma muito humilde e sem tanto conceito, né? Mas gradativamente entendendo do que a gente estava fazendo parte e profissionalizando e trazendo cada vez mais organização, governança para esse movimento. A gente vem num desafio atual, que é o desafio de governança. Qualquer não, mas grande parte das empresas de capital aberto, multinacionais, tenho certeza, tá, que tem desafios no E e no G e que são referência tem desafios no E e no S e são referência no G, porque tem toda uma estrutura bem montada, bem organizada. No nosso caso, é exatamente o oposto. Nós temos cases de sucesso, somos benchmark em várias frentes no E e no S, a gente pode falar de algumas delas daqui a pouquinho, mas hoje nós temos um grande desafio no G, exatamente pelo fato de sermos uma empresa familiar do interior. Esse é o nosso grande desafio, a gente precisa estruturar isso. Inclusive, não vou dar continuidade, mas eu vou deixar um gancho aqui. Pós transversalização da sustentabilidade, o que nós entregamos para a liderança foi exatamente num movimento de governança o mais sustentável, que é o nosso programa estratégico em sustentabilidade, que a gente pode falar um pouquinho mais dele assim que vocês acharem oportuno. E já é agora mesmo, hein, João? Só antes de entrar no mais sustentável, até pegando um gancho com a pergunta anterior da Bruna, né, sobre o posicionamento de preço, de sustentabilidade, uma curiosidade que veio para mim é como vocês comunicam sustentabilidade para os clientes de vocês. Eu sei que vocês têm um relatório de sustentabilidade, que é uma forma, eu entendo que o mais sustentável, que a gente vai falar daqui a pouco, é uma outra forma também, mas eu estou até tentando pensar em embalagem ali na ponta, né, para aquele cliente que chega que talvez não conheça tanto a Special Dog ainda, vê 2, 3 marcas, como vocês comunicam isso e deixam claro toda essa estrutura de sustentabilidade que vocês têm posto em prática? São várias ferramentas, né? O digital hoje funciona muito bem. Eu posso estar errado nisso que eu vou falar, então me permitam, eu vou arriscar aqui, mas até pouco tempo atrás nós éramos a empresa com o maior número de seguidores do nosso segmento, somando o Instagram, somando o LinkedIn e algumas outras, e o Facebook. Eu acho que tem outras também, enfim, que eu não vou lembrar agora, me permitam errar aqui, tá bom? Mas essa é uma ferramenta que essas são ferramentas que a gente utilizou bastante para fazer essa comunicação. Aí nós temos toda uma comunicação direcionada pelo marketing para chegar exatamente nesse cliente lojista da Special Dog, e aí a gente está falando de aproximadamente 40 mil pontos de venda espalhados por 9 estados brasileiros, que é a área de atuação da Special Dog. A Special Dog, entre as 10 maiores do país, acredito que é a única que ainda não está no país inteiro, né? Que está mais regionalizada. Isso mostra o quanto a gente tem market share, né, nas áreas onde a gente atua, né? Porque somos uma das 3 maiores e estamos só em 9 estados, a gente atua muito fortemente nesses 9 estados, temos bastante presença em gôndola nesses 9 estados. Então eu acredito muito que o digital ajuda, que toda essa estratégia de marketing, esse posicionamento nas lojas, todo esse movimento ajuda bastante de uma forma mais geral, né, mais genérica. Com relação à sustentabilidade, a gente comunicou muito sustentabilidade atrelada ao institucional, a marca Special Dog Company, né, durante muitos anos. Até 2021, né, quando a gente fez essa transição de ciclo estratégico e quando nós lançamos o Mais Sustentável. Com o Mais, a gente levou tudo isso que estava no institucional para produto, através do selo Mais Sustentável, que passou a estar presente gradativamente, hoje já em 100%, das embalagens. Então, a partir daquele momento, em 2022, o consumidor podia fazer a leitura do QR Code e acessar todas as práticas de sustentabilidade, quase todas as práticas de sustentabilidade da Special Dog. Esse foi um primeiro movimento. A partir deste ano, a partir do ano passado, a gente fez toda uma comunicação mais forte do Mais. E olha que bacana, a gente faz uma avaliação de potencial da marca, né, de credibilidade da marca, no mercado de uma forma geral, nesses 9 estados onde a gente atua.
E a gente, há 2 anos atrás, a gente incluiu uma pergunta lá, que era exatamente com relação a reconhecimento da Special Dog como uma empresa sustentável. Eu não vou lembrar agora o número, o percentual total, mas gira em torno de 40% lá naquele primeiro momento respondeu que reconhecia na Special Dog uma marca sustentável. A gente já achou isso muito importante, muito interessante, afinal de contas era um primeiro movimento, né, um primeiro ano de pesquisa. Nesse intervalo, entre a primeira e a segunda pesquisa, veio todo o movimento de comunicação do mais sustentável. Foram 2 vídeos fantásticos, eu sei que eu sou suspeito, mas ficaram muito bons, de comunicação, porque no primeiro nós comunicamos de uma forma qual a estratégia, o que nos moveu, qual o propósito do mais. Né? Então a gente contou de uma forma mais romântica, sem tantos números, né? Coisa que inclusive é muito passível de greenwashing por qualquer empresa, porque bota um monte de imagem bonita, fala um texto bacana, bem romântico, e passa. Logo entendemos que aquilo não bastava. Opa, na sequência, planejamos um vídeo mais longo, aquele era um vídeo mais fácil de acessar, um vídeo de 2 minutinhos. Fizemos na sequência um vídeo de 4 minutos, que inclusive nós atualizamos agora em fevereiro, com informações do fechamento do ciclo 23, né, do acumulado e do fechamento de 23, e ficou muito bacana. Um vídeo que tangibiliza e mensura a jornada. Exatamente com essa proposta. O que fizemos até aqui, uma foto do momento, mas uma mensagem de que não basta. Sabemos que é só o começo e olha o que estamos planejando para o futuro, né? Para 25, para 30 e assim por diante. Então, nesse movimento de comunicação do mais sustentável, naquela pesquisa que eu comentei, nós crescemos 15 pontos percentuais em 1 ano. Um número fantástico, um número assim muito, muito bom. A gente saiu de um patamar de 40 e pouquinho para quase 60% de reconhecimento de que Special Dog é uma marca sustentável. E eu descobri, e eu aprendi com uma consultora que presta um serviço aqui para a gente, com a Tati, que a relação de reputação para sustentabilidade é de 0,8. Cada ponto em sustentabilidade que eu ganho repercute em 0,8 na reputação do negócio. Olha que bacana isso. É uma pesquisa, é uma construção científica sobre isso. É um dado importante. Então, vocês imaginam, se a gente ganhou 15% em 1 ano de reconhecimento em sustentabilidade, quer dizer que a gente ganhou ali por volta de 12, 13 pontos em reputação da marca. E aí também responde um pouquinho do que a Bruna trouxe anteriormente sobre o que a gente ganha com sustentabilidade. Ganha reputação, ganha reconhecimento, que em algum momento repercute em escolha na gôndola por parte do consumidor e faz esse ciclo virtuoso da sustentabilidade girar. Ele escolhe a Special Dog, a gente consegue fazer cada vez mais, eles escolhem cada vez mais nós e a gente entrega cada vez mais para a sociedade e para o planeta. É dessa forma que eu entendo o que vem acontecendo. Muito, muito bom, João. É muito legal ouvir todos esses exemplos, né? E eu acho que um dos questionamentos que eu vejo muito, pessoas que não têm tanto conhecimento assim da área, ou que às vezes são um pouco mais descrentes, é justamente entender o impacto, não só financeiro, né? Mas é isso, de reputação, de marca, que a visão da sustentabilidade pode dar. E falando também de uma forma um pouco tendenciosa, porque eu sou um super defensor, né? Quando a gente pensa em ESG, a gente pensa em governança, é óbvio que a gente está pensando na continuidade da empresa, em como a empresa pode ser mais bem estruturada, e isso tem tudo a ver com sustentabilidade, tem tudo a ver com quem se preocupa com lucro e parte financeira do negócio também. Então eu gosto muito de aliar os dois, e gosto muito de ver que na Special Dog, né, como você falou, os 2 pontos estão no mapa estratégico ali, dividindo interesse. Para a gente caminhar um pouco para o final do nosso papo, João, queria muito ouvir mais do Mais Sustentável, né, que obviamente é para você explicar um pouco mais, mas que é um dos grandes programas que vocês têm hoje, que, como você já falou, né, faz parte das embalagens, faz parte da estratégia do negócio, e queria entender, para quem está assistindo a gente e ainda não entrou no site, não conhece, o que significa o mais, né, cada uma dessas letrinhas, e o que vocês têm feito em cada uma delas também. Maravilha. Bom, o Mais Sustentável é o nosso programa estratégico de sustentabilidade, lançado em 2022, com o propósito de trazer mais organização, mais governança a esse protagonismo que foi passado para as lideranças de área, né, para que tudo estivesse mais organizado, facilitando e fomentando esse trabalho de inserção
de sustentabilidade nas mais diversas áreas de negócio da Special Dog. O mais, né, são as iniciais dos 4 grandes pilares desse planejamento em sustentabilidade da Special Dog. O M de meio ambiente, o A de animais, o nosso core, I de indivíduos e S de sociedade, né? Então, todas as práticas, todas as iniciativas, programas, campanhas, projetos que vocês puderem imaginar que fazem entregas de sustentabilidade, que promovem sustentabilidade, que fomentam o desenvolvimento sustentável da organização, está no Mais Sustentável, debaixo de um desses 4 pilares. Tem algumas iniciativas que conversam com mais de um dos pilares, né? Que é, por exemplo, um benefício para o colaborador e conversaria com o I, mas que também é um grande benefício para a comunidade, para a nossa sociedade no pilar S. A gente entende onde ele é prioritário e encaixa ele debaixo de um desses 2 pilares. Mas está tudo organizado debaixo dos 4. E a gente pode trazer alguns exemplos aqui, por exemplo, no M de meio ambiente. Nós temos 2 grandes iniciativas, e eu posso dizer com muita humildade, mas com orgulho e reconhecimento, que somos benchmark no mercado com relação à gestão hídrica e gestão de resíduos. Com relação à gestão hídrica, nós já, ao longo desses últimos anos todos de trabalho, a gente já deixou de utilizar mais de 600 milhões de litros de água em nossos processos, em nossas atividades, a partir de iniciativas de uso de água de chuva e de reuso através de circuitos internos aqui na empresa. Pelo tempo, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas vocês encontram mais informações no Mais Sustentável, para poder esmiuçar um pouquinho melhor, mas é através dessas 2 iniciativas, num processo contínuo de busca por excelência. E todo esse movimento repercute hoje em 7,5 milhões de economia na captação de água potável todos os meses. Então, quer dizer, são 600 milhões que está somando a cada mês, né, conforme a gente vai substituindo fontes primárias, né, água potável, por fontes secundárias. E hoje, todo esse movimento já representa 38,5% de toda a água que a gente utiliza. Então, de toda a água que a Special Dog utiliza hoje, 38,5% já vem de fontes secundárias. Nós somos participantes do Movimento Mais Água, do Pacto Global, né? O Ambição 2030 traz vários movimentos, e eu vou citar alguns deles, e esse é um deles, o Movimento Mais Água. E dentro de todo esse movimento, de tudo isso que a gente faz pela gestão hídrica, a gente tem um compromisso aqui na Special Dog de reduzir, isso baseado em 21, tá? Que foi quando a gente iniciou nesse ciclo novo. Baseado nos dados de 2021, nós temos a meta, o objetivo, de reduzir em 15% o consumo absoluto até 2025, no ano que vem. Estamos muito próximos disso. É possível que a gente consiga esse ano, mas com certeza a gente conseguirá no ano que vem. E aí, para 2030, 50% de redução. E veja bem, eu estou falando isso num cenário de uma empresa que só cresce, né? Uma empresa que está numa crescente, eu tenho um compromisso de reduzir, né? Então, é conflituoso, né? Porque a partir do momento que a gente cresce, deveria aumentar o consumo absoluto. Mas não, a gente colocou um compromisso público voluntário de, mesmo crescendo, e tomara que cresça muito, para que a gente tenha que intensificar a contrapartida para conseguir cumprir com os nossos objetivos, mas numa empresa que está crescendo ano após ano, a gente tem um objetivo de reduzir ano após ano o consumo absoluto de água. Isso com relação à gestão hídrica, tá? Tem várias outras coisas, outras iniciativas dentro desse pool de impacto positivo quanto à gestão hídrica, mas vou me ater a esses dados que eu te trouxe. Com relação à gestão de resíduos sólidos, a gente tem um movimento bem interessante, que desde 2015 já reduziu 70% a quantidade, o volume de resíduos que tem como destino os aterros, né? Aterro é um destino legal, né? Então a legislação permite, mas ele não é nobre. Então o nosso intuito sempre aqui é, não conseguindo evitar a geração de um resíduo, que a gente tenha uma tratativa mais nobre do que está encaminhando para aterro. Tá? Então, ao longo de 2015 até 2024, a gente tem esse 70% de redução, chegando a um patamar atual de 98,6%
de reciclabilidade, ou seja, de todo o resíduo gerado pela unidade fabril, né, pela indústria da Special Dog, 98,6% é desviado de aterro. Sobra aí 1,4%, que é, dentro da metodologia dessa certificação, o coprocessamento, que eles ainda consideram parte, apesar de não ir para aterro, coprocessamento é diferente, mas eles consideram, e aquele lixo doméstico, né, o não reciclável, o doméstico, que acaba indo para aterro porque não tem outro fim legal. Ou seja, existe uma pequena oportunidade da Special Dog ainda com relação a resíduos, porque a gente está quase que eliminando todas as possibilidades aí de impacto a aterro. Esse número que nós conquistamos de 98,6% dentro do Instituto Lixo Zero é um número fantástico. Estamos entre as 3 indústrias com o melhor índice, inclusive com status A em prática, ou seja, as nossas práticas são o melhor nível existente dentro da certificação. Então a gente fica muito feliz com esses dados. A gente tem feito recebido muita empresa, inclusive empresas muito grandes, para entender como foi esse processo até aqui, tanto em gestão hídrica quanto em gestão de resíduos. Bom, esse com relação, são informações que eu trago com relação ao pilar M. Com relação, por exemplo, ao pilar A de animais, a gente tem iniciativas com o Doe Amor. O Doe Amor é um programa de fomento e promoção da doação de sangue entre pets. Confesso para vocês que, apesar de ser zootecnista, né, e estar atuando durante 18 anos na indústria pet, para mim, quando a Special Dog lançou o programa, era uma novidade. Eu juro que eu não sabia, hoje parece tão trivial, né? Mas eu não sabia que havia essa transfusão de sangue entre pets, pelos mais variados motivos, né? Doença, acidente e assim por diante, assim como nós precisamos. Então a Special Dog se movimentou para fazer essa causa acontecer, e a gente já tem um aumento de mais de 300% no volume de sangue naqueles bancos de sangue que são parceiros da Special Dog, que são mais de 50 hoje espalhados pelo Brasil. Então uma campanha, aliás, nasceu como uma campanha, hoje é um programa fantástico, muito interessante, e que já ajudou a salvar mais de 120 mil vidas caninas e dos gatos também, né, felinas, e que tem para esse ano o objetivo de chegar a 180 mil vidas. Né? Até o final deste ano, a gente espera chegar no acumulado até 180 mil vidas. Temos também o Bem Nutrir, que é um programa de doação de alimentos, né? É filantrópico, mas é muito bem organizado, tem toda uma premissa, toda uma dinâmica de trabalho para que, de fato, a gente impacte com a doação instituições sérias. Porque por mais que tenha muita gente bem intencionada, tem gente que é só coração e não consegue trazer um racional pro cuidado com o animal de rua. E acaba se tornando um acumulador. E ao invés de fazer o bem, e querendo fazer o bem, acaba que o tiro sai pela culatra e acaba, na verdade, tendo animais em péssimas condições sanitárias, de saúde e assim por diante. Então a gente sempre faz toda uma orientação, uma triagem e conduz de uma forma muito parceira com esses hoje mais de 40, com essas mais de 40 instituições, ONGs, cuidadores, protetores, que estão recebendo mais de 9 toneladas por mês de alimentos da Special Dog. Complementando, a gente está vivendo um desafio no Rio Grande do Sul, né? Então também temos iniciativas pontuais, emergenciais, que estão dentro de uma entrega de sustentabilidade a longo prazo, né? Porque é emergência. Então, estamos também, já fizemos, a princípio nós fizemos 6 toneladas de doação, e agora a gente já tem tudo bem articulado, inclusive a Marina Rui Barbosa, desculpa, Marina ou Mariana Rui Barbosa? Me ajuda. Marina Rui Barbosa, que é parceira da Special Dog, parceira de marca da Special Dog, se uniu à Special Dog e junto com a gente está doando 16 toneladas, aliás, 10 toneladas, somando 16 toneladas no total. Então, muito bacana, são várias as iniciativas, temos campanha do agasalho aqui dentro da empresa, já fizemos campanha de água, enfim. Esse é o pilar A, ele envolve o cuidado com o bem-estar animal, inclusive na cadeia de fornecimentos. Somos uma empresa cage-free, pois só utilizamos ovos de galinhas provenientes de criação livre, né, sem gaiola, e neste momento estamos nos movimentando também pelos peixes. Também é uma novidade para mim, eu não sabia que havia esse cuidado com o bem-estar de peixes,
e a Special Dog já está se movimentando também para logo mais assumir esse compromisso. Não é um compromisso ainda, mas a gente está mexendo nos bastidores para que isso se torne um compromisso tão logo seja possível. Rafael, Bruna, como é que a gente está de tempo? A gente tem 2 pilares, segue ou a gente corta e para por aqui? Não, vamos seguir, a gente passa um pouquinho do tempo e não tem problema nenhum. Eu queria só fazer um adendo antes, que eu acho que é super importante. Existem muitas e muitas organizações hoje em dia que querem fazer atividades de sustentabilidade ou de responsabilidade social, mais filantrópicas, e uma das dicas que eu sempre dou, e eu acho que vem muito para a Special Dog nesse pilar de animais, é que você faça isso de uma maneira muito ligada ao core da sua empresa, né? Então, quanto mais você conseguir atrelar o que existe de essencial na sua empresa, o que você faz da operação propriamente dita, com atividades sustentáveis, é muito legal. Que aí vai desde você, de uma forma que não é prática e fácil, né? Mas você olhar para o teu produto, para o seu serviço, o que você pode fazer de mais sustentável lá na ponta, até essas práticas filantrópicas, de voluntariado e coisas do tipo, né? A gente teve um papo aqui muito legal com a Milena, né, que é gerente de sustentabilidade da Schneider Electric, e basicamente eles fazem muitas atividades relacionadas, obviamente, à parte de eletricidade, e é muito legal. Então, enfim, só para fazer esse adendo que eu acho que é super importante, mas manda ver, João, vamos entrar em indivíduos, porque eu estou super curioso para saber das ações e resultados desses últimos 2 pilares. Rafael, isso que você trouxe faz todo sentido. A gente tem que procurar essa priorização ligada ao negócio, ao core, né? E isso, inclusive, vale não só para essas campanhas, para as iniciativas, para voluntariado, como também para a priorização da Agenda 2030, né? Dificilmente uma empresa consegue avançar com os 17. Então, a priorização ela é quase que obrigatória, né? Para que a gente cause impacto de fato e transformação a partir dessa priorização. Então, faz todo sentido. Foi boa a tua fala aqui. Bom, com relação ao pilar indivíduos, ele trata basicamente da relação da Special Dog com o stakeholder colaborador. E por que ele ganhou destaque aqui? Porque é como nós começamos. A empresa começou com aquele dividir para somar, aquele conceito lá antigo, né, há 23 anos atrás, que era exatamente, vamos investir no nosso colaborador, vamos entregar excelente condição de trabalho, vamos trazer benefício, vamos fazer com que ele seja feliz aqui dentro da Special Dog, e a contrapartida dele vai ser comprometimento, dedicação, amor à empresa, à marca, e aí a gente faz a roda do negócio girar, né? Basicamente é isso, e por isso nós temos um pilar dedicado aos indivíduos. A Special Dog, como eu disse, é a empresa GPTW desde 2014, já figuramos ali em 2019 no topo do ranking América Latina, então fomos considerados a melhor empresa para se trabalhar da América Latina, o que é muito bacana, e a gente continua no ranking, continua dia após dia aqui lutando, né, e se desafiando para ser um bom ambiente de trabalho, uma boa empresa, uma empresa harmoniosa. Além dos benefícios, que são vários, são mais de 30 benefícios, né, que eu poderia citar aqui, e que fazem a gente olhar de forma muito carinhosa para o colaborador e justifica todo esse movimento. Nós temos, por exemplo, o Centro Cultural Special Dog, é um dos recortes que eu faço aqui. Esse Centro Cultural ele poderia estar tanto no S quanto no I. Por quê? 30% das vagas do nosso Centro Cultural, e são mais de 500 alunos, são filhos de colaboradores, as minhas meninas, as minhas filhas são beneficiárias, por exemplo, e entrariam aqui indivíduos. Né? O João Paulo sendo beneficiado enquanto colaborador da empresa, tendo as suas filhas fazendo aulas de artes circenses, de instrumentos musicais, de coral, de culinária, de balé, e assim por diante, corte e costura, e várias outras coisas que tem no Centro Cultural. 30% é benefício. 70% são vagas e tudo gratuito, tá? Todas elas, 100% das vagas gratuitas. 70% é destinado à comunidade. É a nossa comunidade que gratuitamente acessa todo esse hall de oportunidades dentro do nosso centro cultural, que, assim, mais uma vez, eu sei que eu sou suspeito, mas é encantador, é fantástico. Convido vocês desde já a vir para Santa Cruz para conhecer o nosso centro cultural. Então, o centro cultural é um desses, né, que traz um benefício para o indivíduo, de uma forma a diminuir turnover, sem dúvida nenhuma, né? Porque eu, por exemplo, se um dia eu pensasse em sair da Special Dog e fosse colocar na balança a permanência e a saída, não tenho dúvidas que o fato das minhas filhas fazerem a aula gratuitamente
em um espaço totalmente profissional, em prol da cultura, isso pesaria no lado da permanência. Então a gente está falando, com certeza, de redução de turnover a partir disso. Né? A gente tem baixa rotatividade, a gente está falando de um turnover na faixa aí de 2,5, 2,7. É muito baixo. Né? É um turnover muito bom, é referência. A gente pode falar também de retenção de talentos dentro desse mesmo escopo, mas atração de talentos. Quando a gente apresenta a empresa com todos esses benefícios, a gente também está falando de atrair talentos para o universo Special Dog, para o ecossistema Special Dog, para que trabalhem com a gente. Então, tudo isso está dentro desse escopo do pilar indivíduos, do que a gente trabalha em relação ao colaborador. Tá? Quando a gente vai para o S, a gente está falando do trabalho que a gente faz na comunidade, principalmente, mas não só. Hoje nós também estamos em Curitiba com um centro de distribuição, temos outro centro de distribuição em Extrema, em Uberaba também, em Minas, e a gente tem gradativamente levado daquilo que a gente faz aqui, que já está muito bem estabelecido em Santa Cruz, para esses outros centros. Um exemplo que eu trago, por exemplo, desculpa a redundância do exemplo, mas é com relação ao nosso apoio, que a gente fechou um bate-papo hoje cedo, com o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. Ele é bastante conhecido, a gente já vem apoiando ele de forma filantrópica há alguns anos, e esse ano a gente fechou uma parceria com a caminhada que vai acontecer lá. E aí eu estou falando de investimento social privado, não estou falando de lei de incentivo. A gente vai ser apoiador dessa caminhada, e a gente vai fomentar toda essa caminhada junto com todo o nosso ecossistema, para que cada vez mais gente esteja envolvido e ajudando essa instituição que faz um trabalho fenomenal lá em Curitiba com as crianças. Esse é um exemplo de trabalho, o Centro Cultural, eu já disse, é outro. Nós temos um trabalho relacionado à infância aqui em Santa Cruz. Ele vai desde a educação infantil até jovens terminando o ensino médio, numa pegada profissionalizante. Então, desde, por exemplo, a capacitação de professores do ensino infantil, para que a gente traga uma nova metodologia de educação, onde a criança passa a ser protagonista do seu próprio desenvolvimento e não só mais um espectador em sala de aula. Então, todo esse movimento vem acontecendo desde 2017, impacta anualmente 200 profissionais e mais de 2 mil alunos aqui no município de Santa Cruz. Nós temos um gibi de educação socioambiental que impacta semestralmente 35 mil crianças, levando assuntos e temas importantes à formação do cidadão de bem, como, por exemplo, diversidade e inclusão. A gente já falou de transtorno do espectro autista, por exemplo. A gente já falou de questões relacionadas a mudanças climáticas, água, resíduos, reciclagem e assim por diante, emissões atmosféricas. A gente já falou sobre respeito aos idosos, uso consciente da internet, a gente já falou, enfim, importância da leitura, a gente já falou de várias temáticas que contribuem, que são complementares a tudo aquilo que já tem no escopo escolar e ajudam a fortalecer a construção desse cidadão de bem. Enfim, são várias outras iniciativas, muita coisa acontecendo. Eu falei desse curso profissionalizante, essa formação profissionalizante em parceria com a Alicerce Educação, que acontece desde o ano passado, foi a nossa primeira turma, vai acontecer de novo esse ano, espero que seja para sempre. É um curso que acontece para o 3º ano do ensino médio e tem uma pegada profissionalizante e capacita 40 alunos todos os anos. Começou o ano passado, foi a primeira turma. E a cereja do bolo é que os melhores, né? E quando eu falo os melhores, eu não estou falando só de nota, eu estou falando de a parte comportamental, das soft skills envolvidas. Os melhores desse programa acessam o programa Melhor Aprendiz da Special Dog. Mais de 20 alunos da primeira turma já estão na Special Dog, inclusive a nossa aprendiz do nosso departamento, que foi recém-contratada e que chega semana que vem, no dia 3, também veio do programa. Então, a gente está falando de um contrato de 22 meses, com um salário bacana e uma condição de trabalho bacana, onde ela vai poder se desenvolver durante 22 meses. Esses alunos foram selecionados não pós-curso, mas para adentrar ao curso, de forma extremamente diversa e inclusiva, com questões raciais e de vulnerabilidade social e questões de gênero. Então a gente está falando que a gente foi buscar jovens que provavelmente não teriam essa oportunidade de adentrar um programa de jovens aprendizes. Então a gente está tirando esses jovens de um cenário provavelmente de cair em mais do mesmo, né, de subemprego ou coisa do tipo, e a gente está trazendo eles
para um desenvolvimento com uma possibilidade de abrir o horizonte e fazer com que eles brilhem e entreguem todo o seu potencial, que já está com eles. Eles só precisam descobrir e acreditar, e a Special Dog, através de todo esse contexto, tem tentado entregar exatamente isso. Não sei se vocês conhecem, estou terminando minha fala aqui, não sei se vocês já ouviram falar de Vida Maria, é um curta-metragem nordestino, que fala exatamente sobre romper ciclos viciosos. Às vezes uma pequena iniciativa que você faz, eu estou falando de um sorriso que você deixa em algum momento, de um pequeno gesto que você faz e que passa a movimentar o ecossistema, enfim, as forças de uma forma diferente e levam essa pessoa para um outro lugar, para uma nova perspectiva. É isso que eu acredito na hora de movimentar todo esse desenvolvimento sustentável da Special Dog, e é o que a Special Dog também acredita. Então, às vezes a gente pega uma turma com 40, ou faz uma iniciativa em algum município com o gibi, e às vezes a gente se depara com alguma vaidade, algum ego aqui ou ali, né? Mas quando a gente tem um propósito muito genuíno e muito forte, e olha lá na frente na transformação, e se agarra exatamente em romper ciclos viciosos, a gente não deixa essa engrenagem parar de girar. E a gente acaba conseguindo resultados, por menores que sejam. É isso que eu acredito, que a gente conseguiu mudar uma vida e transformar essa perspectiva desse indivíduo. Nossa, João. Muitíssimo obrigado, João, pelo teu depoimento e pela forma como a Special Dog e você em especial enxergam sustentabilidade e a nossa sociedade como um todo. Eu acho que essa visão, né, de quebrar esses ciclos viciosos, ela é essencial. E eu concordo muito com você, né? Eu acho que hoje a Special Dog atingiu uma maturidade em termos de desenvolvimento sustentável que é de se dar parabéns mesmo. Acho que são diversas ações e, como você muito bem falou, com diversas outras pela frente, né? Novos ciclos estratégicos que vão, se tudo der certo, cada vez tornando isso ainda mais forte. Mas o que eu acho que fica de lição aqui nessa sua última fala é que se você está assistindo a gente e a tua organização ainda não tem práticas sustentáveis, talvez você ainda não tenha essa visão, não tenha conseguido implementar, começa pequenininho, começa com uma pequena ação, começa, enfim, da maneira que for possível para a sua realidade, porque assim você faz a roda girar e com o tempo, se tudo der certo, vira uma bolinha de neve que vai crescendo, crescendo, crescendo e impactando cada vez mais pessoas. Gostei muito de você ter falado da Alicerce Educação, porque eu tive um papo esses dias com a diretora de engajamento e parcerias com eles, e tem parceria vindo aí, e gosto muito dessa pegada na educação. Depois a gente vai até falar mais sobre isso, João, mas, mais uma vez, para a gente encerrar, parabéns pelo teu trabalho, parabéns à Special Dog, muito, muito obrigado pelo convite. Aqui a gente só tem a agradecer, né? Então é mais um IBESG Talks que vai levar muito conteúdo para que outras organizações, outras pessoas consigam levar boas práticas para a sua empresa. Dou agora a palavra final para a Bruna também e, consequentemente, para você, João. João, super obrigada, foi demais te ouvir, foi incrível, parabéns por todo o trabalho. Gostaria muito de saber das práticas futuras aí, até onde vocês vão, né? Não tem fim, mas muito legal ficar para um próximo papo. Super obrigada pelo tempo, foi extremamente construtivo e estamos abertos aí a próximas conversas. Obrigada. Maravilha. Gente, eu também agradeço a oportunidade, foi muito bom bater esse papo com vocês. O tempo correu muito rápido, porque a conversa foi leve, né, fluiu muito bem. E a minha fala final, na verdade, vem ao encontro do que você trouxe agora, Bruna, porque apesar de muito orgulhosos, né, e reconhecedores do trabalho até aqui, né, então a fala de vocês impulsiona a gente ainda mais e chancela a jornada até aqui. Então, muito feliz ao olhar para trás e reconhecer que sim, trilhamos um caminho bacana até aqui, muito, muito pé no chão de entender que tem muita coisa a ser feita pela frente. Né? Então, nessa pegada, orgulhosos da jornada, mas conscientes de que tem muito a ser feito, a gente segue. E eu tenho sempre muita tranquilidade para expor de forma muito transparente, porque eu sei que a gente está fazendo o máximo possível neste momento. Né? Por mais que a gente não seja perfeito em tudo, aliás, longe disso, que a gente tenha muita oportunidade de melhorar, a gente está entregando o máximo que a gente pode para esse momento. Então isso me dá tranquilidade de vir aqui de uma forma muito transparente e falar, estamos só no começo, tem muito a ser feito. Mas a gente segue firmes nesse propósito de promover transformação na sociedade e no planeta. Vamos junto.
Maravilha, João. Para você que está assistindo a gente, espero que você tenha gostado do bate-papo. A gente está aqui no IBESG Talks quinzenalmente, daqui a pouco, muito provavelmente, toda semana, né, Bruna? E é muito legal ter você acompanhando a gente. Se você gosta, assina aqui o canal do YouTube para você estar sempre ligado nos novos papos que a gente tiver por aqui. João, muito obrigado. Bruna, muito obrigado pelo papo, parceria mais uma vez. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.